Isaías 61 diz assim: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupa de festas em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar toda a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão de suas ovelhas, de suas plantações e das suas parreiras, e vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus, e a riqueza das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes o que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que vivem reconhecerão que eles são o povo que eu abençoei. Amém? Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amém? Na verdade, tinha um monte de texto bíblico que eu fiquei pensando do que eu podia falar. O que eu quero falar nessa noite, o que eu pedi para que Deus pudesse falar ao coração de cada um de uma forma individual, é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Eu quis também pegar aquela passagem de Davi, onde Samuel vai lá e vai escolher um dos filhos de Davi, um dos filhos de Jessé, para que fosse o rei. E ele chega, ele abre, olha, né, bonitão, corpão, grandão, e aí ele fala: esse certamente é o rei, porque olha como é bonito. E aí Deus: não, eu não vejo como o homem vê, vocês veem a aparência, eu vejo que tem dentro, não é ele. Diz que foi passando filho por filho, e Jessé já não tinha, falou para ele: ó, tá aí meus filhos. Ele falou: você não tem mais nenhum filho? Ele falou: tenho um que até depois você continuando lendo a história de Davi, você percebe que o pai deve ter falado mais ou menos assim: tem um lá que está cuidando das ovelhas lá, umzinho, tá lá, cuidando da ovelha, chama ele. Nós não vamos nos sentar, nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Diz que quando entrou Davi, Deus olhou para Samuel e falou: ele é o meu escolhido. Alguns meses atrás, eu fiz uma pregação aqui sobre o dom de Deus. E aí a Raquel depois falou assim para mim: essa Raquel, não é essa Raquel. A Raquel falou assim para mim: eu não tenho dom. Eu vou lá e toco, porque vocês me ensinaram de uma forma para que eu tocasse. Mas eu não tenho dom para tocar, eu toco porque eu quero ajudar vocês. E eu falei para ela que até para se ajudar, você tem que ter o dom, porque tem gente que não quer, quem não tem o dom não ajuda, não adianta, não tem jeito. Mas há uma coisa que é o seguinte: tem um dom que todos nós temos. Aqueles que crerem, diz que expulsarão demônios. Aqueles que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão sarados. O que eu quero falar para você é que você tem algo que Deus olhou para a tua vida e falou: tem algo aí dentro que vale a pena.
Você pode olhar e não se achar nada. Você pode olhar e falar assim: eu não tenho nada. Eu olho para a minha vida, eu fisicamente não tenho nada para poder oferecer. Você sabe que eu estava conversando com a Regiane umas 2 semanas atrás, e a gente falando sobre fobia social. E eu falei para ela que eu passei por um período, que foi um período depois que eu conheci a Solange Negão, depois que eu me converti, eu passei por um período que eu tive uma fobia social. E nessa fobia social, o que acontecia? Eu tinha problema que eu tinha dificuldade em sair de casa, eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, eu ainda tenho um pouco disso, pode não parecer, mas tem certas pessoas que eu tenho muito receio, eu tenho certa dificuldade de conversar com a pessoa, eu tenho timidez perto da pessoa. Os irmãos da Divani, nenhum gostam de mim, eles não gostam de mim, já tenho que fazer festa separada. Por quê? Porque eles falam que eu sou uma pessoa que eu sou mentira, mas não é que eu sou mentira, é que eu chego, eu tenho vergonha de conversar com as pessoas, eu tenho vergonha de chegar e você sabe que, por exemplo, a Daiane tem um pouco de dificuldade. Eu não sei se eu chego, se eu abraço, se eu não abraçar, se eu não abraço, eu fico, sabe, naquela coisa, abraço, não abraço, abraço, não abraço. É uma coisa que as pessoas às vezes têm. E eu lembro que há muitos e muitos anos atrás, o Negão, o senhor Valdemir, pastor, virou e falou assim para mim: gente, você quer cantar, mas você não vai ser conhecida por cantar. Eu fiquei com uma raiva. Ele está falando isso porque ele acha. Ele acha, mas ele não acha. Ele acha, ele pode achar o que ele quiser, mas eu não acho, eu vou cantar. E aí eu, a Solange, e soltava o bobó em playback, né? E soltava, depois que eu saía, ainda foi o Valdir, eles que pequenininho tocando, e não tinha jeito. Onde eu ia, eles me arrastavam e eu cantava. Estava aí, vamos que vamos cantar. Ele, nem você, nem a Solange vão ser conhecidas por cantar. Eu, que nada, que isso, Solange, você acha, Solange, que nada, você está falando, não sabe nada. E assim foi. Passou, eu tive essa fobia, e logo que eu voltei para uma igreja batista que eu frequentava, o pastor olhou para mim e falou assim: você quer ser conhecida como ministra de louvor, mas não é assim que você vai ser conhecida. A gente estava indo para Londrina para um curso de liderança. Eu olhei atrás, tá. Ele falou: não, o seu ministério é a palavra. Imagina, eu pensando comigo, eu não tenho coragem de falar, eu tenho timidez para falar. Como é que ele pode falar para mim que eu vou pegar e que eu vou lá na palavra? Como ele pode falar para mim que eu vou pegar e vou ser usada para poder trazer boas novas, trazer boas notícias, usar a palavra para alguém? De jeito nenhum. E aí ele resolveu querer me colocar para pregar, e aí eu comecei a pregar. Depois de muitos anos, quando eu encontrei com a Solange Negão novamente, ele falou para mim: você me surpreendeu. Você durou mais anos com a igreja do que eu imaginava. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: há algo sobre a minha vida e sobre a tua vida que Deus escolhe. As pessoas podem olhar para você e não te dar nada. As pessoas podem olhar e você também pode tentar se esconder do chamado de Deus. Você pode olhar e falar: Deus, eu vou ficar aqui quietinho e não vou falar nada e não vou fazer nada. Mas Deus vai mexer com você até que você tome posição ao seu chamado. Uma coisa que eu vou falar para você é o seguinte: cantar, o louvor, para aqueles que cantam e para aqueles que tocam, o louvor alcança lugares que a palavra falada não alcança. Não alcança. O louvor, ele mexe na alma. Por que as pessoas gostam de música? Porque mexe com o teu coração, mexe lá dentro. Então não pense você, quando você está cantando ou quando está ajudando, mesmo que ajudando a tocar, que você não está sendo usado porque você está sendo usado por Deus. Deus te chamou. Isso não são só os pastores. Todos nós somos chamados para trazer boas novas. Todos nós somos chamados para trazer alegria a esse mundo. Todos nós nascemos, sabe para quê? Para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Todos nós. Essa Raquel aqui agora, ela
E aí a Raquel pegou e disse, a mãe dela dormindo, ela foi lá e falou, Senhor, onde eu colocar as minhas mãos, tem que prosperar, tem que haver cura. Quando foi fazer o outro exame, estava tudo certo, não tinha nada. Entendeu? Deus, Ele nos usa, Ele nos usa. Às vezes você não sabe, algumas semanas atrás, há mais ou menos um mês atrás, que eu falava da sua mãe, né, naquela culto de terça-feira, e eu tenho tocado no meu coração, quem tem vindo sabe que eu tenho pedido, falo, Deus, ora pela mãe da Raquel, e eu tenho sentido, e ela vem falar para mim, minha mãe está com problema de novo, gente. Eu falei, olha, você está vendo, não é à toa, quando Deus começa a nos avisar algumas coisas. Outro dia eu falei para a Daiane, por mensagem, eu sou melhor para conversar, falei para a Daiane, eu tenho pensado tanto na sua avó. Ela falou, ela está com uma dor nas pernas que os médicos não sabem o que é. Eu falei, eu vou entrar em oração. Mas isso, todos nós podemos ser usados. Todos nós. Eu quero contar para vocês a experiência que eu tive ontem, que é cumprindo dessa Raquel aqui. Eu quero contar a experiência que eu tive ontem para que você entenda o para que você nasceu e o quanto você é importante nessa terra. O quanto você acha que você simplesmente, eu sou uma pessoa que só vem na igreja. Não. Nós nascemos para mais do que isso. Mais do que isso. Ontem eu fui no Rodrigo. Quem conhece o Rodrigo sabe que é um cara de 2 metros de altura, 100 e poucos quilos, todo bombado, forte. Eu cheguei, a hora que eu entrei no hospital, da mesma forma quando eu entrei lá na fila do negão, que Deus falou comigo, eu coloquei o pé no primeiro degrau do hospital, eu comecei a passar mal. Começou a me dar ânsia de vômito, começou a me dar tonteira, e eu não sei o que é sinal disso. E eu comecei a entrar no hospital e eu falei para o Arthur, eu queria um banheiro. E eu não falava o que estava acontecendo, eu queria um banheiro. O Arthur abriu a porta do banheiro, o banheiro fedia mais ainda. Eu falei, não vou ver. Eu falei, eu não vou usar esse banheiro. O problema era o seguinte, eu sabia que era o espírito da morte. Toda vez que eu passo mal, é morte. E Deus falou para mim, fizeram uma curva para ele, é para ele morrer. E se ninguém orar, ele vai morrer. Eu entrei no quarto, vi ele lá deitado. Eu só não chorei, porque eu falei, se eu chorar, ele vai se arrebentar mesmo. Eu vi um homem daquele tamanho, todo coberto, do calor que estava ontem. Ele tremendo. A Vanessa, que é a mulher dele, o olho fundo. Ele falou, gente, que bom que você veio. E eu comecei a conversar, e o Arthur começou a conversar com ele, junto com o Samuel, e eu ali parada do lado, conversando com Deus, e falando com Deus, e Deus falando para mim o que tinha sido feito, a macumba que tinha sido feito, quem foi que tinha feito, a forma que tinha feito, e que se eu não orasse, ele ia morrer. Olhei para ele e falei, Rodrigo, é o seguinte, não vou mentir para você, se a gente não entrar em oração, você morre. Porque fizeram algo para você. O guarda já falou, não conta quem é, porque imagina um homem, olha que fica bom, um homem de 2 metros de altura, vai matar a pessoa. Gente, eu vi, e eu ainda perguntei para o Arthur, o Exu Gaveira estava do lado, e eu perguntei para o Arthur, porque o Arthur conhece isso, eu falei, é o da morte, Arthur? Aí ele falou que é, o Arthur, é o da morte. Eu falei, se eu não orar, é para a morte. E eu comecei a orar, porque a outra vez que eu passei mal e que eu vomitei dentro do hospital, a pessoa morreu. E eu sabia disso. E eu comecei a chorar e falar para Deus, não, Senhor, esse não. Falei, esse eu batizei. Esse eu coloquei embaixo das águas. Esse não. E a gente entrou em oração e Deus mostrou para mim e falou, acalma o teu coração, porque eu salvei. Eu fui embora para casa e aquilo não saía da minha cabeça. E eu continuei em oração, eu pedi uma palavra para Deus. E Deus me deu a cura de Ezequias. E na cura de Ezequias fala o seguinte, que Isaías foi e falou para Ezequias, você vai morrer. E disse que Ezequias olhou, virou para o canto da parede, começou a chorar e falou, Deus, me acrescenta anos de vida. E Deus acrescentou anos de vida a ele. E Deus fala assim, se você ler Isaías 38, eu te acrescentei anos de vida, porque mortos não me louvam, eu quero você no meu templo me louvando. Eu e você nascemos para isso. Não é só pastor. Eu e você. Eu e você. Onde nós colocarmos as nossas mãos em aventura, nós somos chamados para trazer as boas novas. Nós somos chamados para trazer transformação de vida para as pessoas.
Nós somos chamados para orar nos lugares e portas se abrirem. Nós somos chamados para orar nos carros e eles pararem de quebrar. Nós somos chamados para orar sobre os casamentos serem restaurados. Nós somos chamados para isso. Amém. O louvor que sai da minha boca, o louvor que sai da tua boca, atinge a alma. Atinge onde palavras normais não podem alcançar. Eu saí de Nova York e falei assim para mim: quantas pessoas não estão morrendo no hospital porque não tem alguém que ore? Quantas pessoas, e eu e você somos chamados para isso. Eu não estou falando de um púlpito, gente. Subir aqui é fácil, aqui é fácil. Eu e você somos chamados para tocar uma pessoa do teu lado que não está bem, você olhar e falar: levanta que vai dar certo, vai passar, vai dar tudo certo. Calma que as coisas vão se acertar. É para isso que nós somos chamados. Isso Deus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida, e ninguém pode tirar. Ninguém. Não é questão de você ter um dom ou não, é a unção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E por mais que você muitas vezes tenta se esconder, não adianta, porque Deus te quer. E quando Deus te quer, Deus te traz para um lugar para você ser usado. Quando Deus te quer, pode passar os anos e o Senhor te traz de volta. Quando Deus te quer, te tira de lá de Minas, te traz para cá para que você seja usado sobre esse lugar. Não adianta. Quando Deus quer alguém, Ele mexe com a pessoa até a pessoa vir do lugar que o Senhor quer. Não tem jeito. Eu estava conversando com a Regina e eu falei assim para ela. Ela falou para mim sobre a fobia social, e eu falei para ela quando uma vez eu fui chamada para pregar na Argentina. E eu lembro que o pastor não conversava comigo. Mandava a Patrícia conversar comigo, que era uma ex-namorada do meu irmão, que casou com uma outra pessoa, e eu fui buscá-la na Argentina. E ele não conversava comigo, só a Patrícia conversava comigo. E eu falei: por que esse homem não fala comigo? No dia que eles estavam preparando a minha mala, eu perguntei para a Patrícia, por MSN, né, que tinha na época: Patrícia, por que o pastor não fala comigo? Ela falou assim: porque aqui na Argentina eles são muito machistas. Mulher não fala, e homem não fala com mulher. Não tem essa liberdade que nós temos, vem o dia de conversar, não tem essa liberdade. Eu falei: meu Deus do céu, eu arrumando a mala. Eu falei: Deus da glória, o que eu vou fazer nesse lugar? Eu falei: Senhor, por que o Senhor não me fez homem? Era tão mais fácil. Por que então o Senhor não me fez o meu marido ali falando? Por que não fez o meu marido ser pastor? É tão mais fácil se ele fosse pastor e eu fosse a pastora, mas ele fosse o pastor. Seria tão mais fácil a minha vida. E sabe o que Deus me respondeu? Porque eu chamo as coisas fracas e tolas desse mundo para confundir os homens. Eu te chamei mulher, eu te chamei sozinha para confundir, para que vejam que é a minha glória que faz e não quero ser. E aí eu cheguei lá, e quando eu cheguei, a mulher veio falar com o Arthur: o pastor, lá, né, o jeito deles, o pastor está te chamando. O Arthur, com a delicadeza dele: eu não sou pastor, eu não sou pastor. Ela que é pastora, eu não sou pastor. Aí ele falou: vamos, Arthur, vamos. Aí a gente chega dentro da salinha, ele não falava comigo, ele falava com o Arthur. Então, você sabe, Arthur, eu não sei o que, o Arthur vai aqui. A conversa está errada, eu não sou pastora, ela é pastora. Não, mas você ajuda. Não, eu não sou pastora, ela é pastora. E aí ele começou a conversar comigo. E eles são machistas. E ele começou a conversar comigo, conversar. No final da conversa ele falou o seguinte para mim: gente, muitos vão falar para você que você não pode fazer o que você está fazendo, mas é o teu chamado. Não desista, porque eu vejo você nasceu para isso. E aí, quando eu fui pregar na igreja, daqueles que a
eu abri a palavra, era exatamente a palavra que ele tinha preparado para a pregação. Quando Deus quer te usar, Ele se move. Você pode ser tímido, você pode estar envergonhado, você pode ter sofrido demais, ter sido machucada demais e não querer. Mas quando Deus te escolhe, Ele te tira de lá de onde você estiver e fala: ouve o meu chamado. Não tem jeito. Tira uma pessoa tímida que nunca levantou uma oração aqui na igreja. Levantou aquela? Nunca, né? Nunca orou, né? Aqui na igreja. Nunca. Mas orou pela mãe dela e a mãe dela foi curada. Nunca. Sempre aqui quietinha, dá a mão, né? O Carlos também, né, Carlos? Ali. Mas orou pela mãe dela, sem a mãe dela saber, e foi curada. Quando eu saí do hospital, tinha uma mensagem dessa, Raquel agora. Era macumba? Porque eu senti que era macumba. Era, Raquel, era macumba. A mãe dela falou para o Arthur, falou: olha, faz um mês, né? Um mês que a Raquel voltou para a igreja. Nesse um mês, ela é outra pessoa. Câmeras, essa é a outra Raquel, não é essa Raquel, foi essa Raquel. Um mês que ela voltou. E aí, sabe o que ela falou para mim quando ela foi para o hospital? Eu vou orar nele, tá? Eu falei: ora nele. Irmãos, o poder não está em mim, o poder está no nome de Jesus. E você nasceu para ser usado por Deus. É isso que a gente precisa entender. Nós nascemos para ser usados por Deus. Nós nascemos para quando tiver uma pessoa aflita do nosso lado, a gente poder dar palavra para essa pessoa e falar para ela: calma que vai dar tudo certo, porque eu conheço um Deus que é capaz disso. Para aqueles que estão doentes, fala para você: fica tranquilo, porque eu estou indo aí orar, e a hora que a gente orar vai dar tudo certo, porque o Deus que eu conheço cura toda e qualquer doença, para Ele não há diferença. Fica tranquilo, porque eu vou cantar um louvor e esse louvor vai entrar no teu coração e você vai ouvir Deus falando com você. Fica tranquilo, porque enquanto você estiver ali dentro do carro, você vai ouvir uma música, e aquela música vai ser a resposta do teu coração. Nós nascemos para ser usados por Deus. Nós nascemos para expulsar os demônios. Tem gente sofrendo. Tem gente sofrendo com doença. E ela falou com a avó dela: ninguém sabe, porque o médico não descobre o que tinha nas pernas. Tem gente sofrendo. E os médicos falaram, já olharam para a Divani e falaram: ó, avisa para a família que Zé Fini. Ó, o Márcio até ficou assustado. O médico não falou uma gota de vida. Não foi isso que ele te falou, Marina? Você tem uma gota de vida. Uma gota de vida. Uma gota. Irmãos, a gente precisa ouvir o chamado de Deus. O chamado de Deus não é questão de estar em cima de um altar. O chamado de Deus é se permitir ser usado. O chamado de Deus é onde você estiver, você fazer a diferença. O chamado de Deus é permitir Deus usar a tua vida poderosamente. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus é quando tiver algum problema dentro da tua casa, você entrar em oração. O chamado de Deus é você ouvir a voz de Deus e usar daquilo que é falado dentro da igreja. Olha, só para que você saiba, acho que foi quinta-feira da semana passada, eu falei sobre o mundo espiritual. E eu falei de que Deus abrisse os nossos olhos para que a gente enxergasse o reino espiritual. E para que a gente pudesse ver que por trás das coisas materiais haviam outras coisas. Então que a gente enxergasse o que estava acontecendo por trás daquilo que era material. Então, se minha vida financeira não está boa, o que é que tem ali por trás? Se as coisas não estão boas no meu casamento, deixa eu ver o que é que tem ali por trás, além da chatice do meu marido. Né? E assim por diante. E aí o Arthur chegou em casa e falou assim para mim: amor, você já orou aqui em casa? Eu falei: já. Porque outro dia eu contando de novo, vou contar de novo o que aconteceu.
de Deus não pega. Só que tem uma coisa, quando você dá brecha, pega. E o Arthur arrumou confusão com um homem dentro do condomínio. Esse homem dentro do condomínio fez macumba para que nós perdêssemos financeiramente. Deus mostrou. Impressionante. Não foram grandes clientes, ainda mais serão no outro dia. Ele começou a ganhar cliente novamente. Sabe por quê? Porque Deus mostra e Deus nos usa. Eu não preciso, eu vou na sua casa orar, mas eu não preciso ir. Você pode ir, você pode orar. Porque Deus vai mostrar para você o que acontece dentro da tua casa. Porque Deus vai usar você porque você nasceu para ser usado por Deus. Essa é a diferença. Irmãos, a gente precisa ouvir o chamado de Deus. A gente precisa. Se você entrar dentro de um hospital e ver o que eu vi ontem, quando eu saí de lá, o Arthur ainda depois hoje me mandou uma mensagem, e por causa de uma oração, aquele homem está vivo. Uma oração. E eu imaginar que Deus ontem ouviu a minha oração e vai fazer ele ficar vivo, porque nós oramos. Às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente está sem ânimo. Às vezes a gente quer ficar em casa e uma oração salva a vida. Eu aposto que muitos de nós poderíamos estar viajando. A gente podia estar aqui essa noite, feriado prolongado. Mas se você está aqui, é porque Deus quer te usar. E quer te usar, às vezes não é só para falar, não é só para poder fazer alguma coisa, não é só para cantar, não é talvez para fazer alguma coisa lá dentro, mas é para orar. Porque o que mais vale é a oração. Ouça o chamado de Deus essa noite. Ouça o chamado de Deus essa noite e se permita ser usado. Amém? Gostaria que vocês se colocassem em pé. E eu quero que você peça para Deus. Ninguém está aqui essa noite à toa. Não existe coincidência. Deus não faz a gente conhecer as pessoas por coincidência. Deus te trouxe aqui essa noite para falar que você tem um chamado, que você precisa ir ao encontro de Deus. Tem pessoas no mundo que estão sofrendo porque não tem uma palavra de ânimo. A semana passada, eu fiquei 2 noites sem dormir por causa de um casal. E o rapaz ficava me ligando de madrugada e eu falei para o Arthur, a gente conversou, falei, Arthur, eu sinto que esse rapaz vai se matar. E a minha situação não estava fácil. O Arthur estava entregando o meu carro, eu estava chorando. E o rapaz me ligando, eu falando, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? O que eu vou falar, Senhor Deus, é que eu estou triste, como que eu vou falar alguma coisa para ele? Eu enchi as minhas lágrimas e falei com ele. Ele foi para a igreja. O pastor olhou para ele e falou para ele, quantas noites você não dorme? E falou um monte de coisa para ele. E ele me ligou na sexta-feira e falou para mim, aquele dia que você conversou comigo, eu ia me matar. Eu saí para andar na rua porque eu falei, Deus, eu vou fazer uma besteira. Eu ia me matar. Como até os nossos ouvidos. Como às vezes você largar as suas tristezas para poder ouvir alguém, pode ajudar uma pessoa a não fazer algo ruim. Ouça o chamado de Deus. Davi era um homem pequeno, era um homem que estava lá escondidinho, mas Deus tinha algo para ele. Nós mulheres somos pequenas diante desse mundo, mas Deus chama as coisas fracas e loucas
nos chamou para dar palavras de ânimo, chamou os homens para serem poderosos nessa terra, Senhor. O Senhor nos chamou para isso. Chamou para vivermos das riquezas, Pai, das outras nações. Chamou para que a prosperidade estivesse sobre as nossas vidas. Deus, essa noite está te chamando. Deus, essa noite está falando para você: vem correndo ao meu encontro, porque eu tenho algo poderoso para você. Eu quero te usar. Eu quero te dar direção. Eu quero usar a tua vida. Eu quero que milagres aconteçam na tua história. Eu quero que você seja conhecida, que você seja conhecido por um povo, por uma mulher e um homem que tem um Deus que abençoa poderosamente. Já estou deitado, mas nosso Deus me chama. Sua voz suave é como um sussurro, nosso Deus me chama. Meu coração se aberta, tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já vou ir ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já vou ir ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Nova madrugada vai, já estou deitado, mas nosso Deus me chama. Sua voz suave é como um sussurro, nosso Deus me chama. Meu coração aperta, tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já vou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já vou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu quero ir, Pai, nessa noite correndo ao teu encontro, Senhor. Correndo ao teu encontro para que o Senhor possa usar a minha vida. Usa a minha vida, Pai. Usa a vida de todos nós que estamos aqui. Usa a vida, Pai, dos casais que estão aqui essa noite. Para que esses casais ajudem, Pai, outros casais com problemas. Usa, Pai, as nossas vidas, para que onde a gente coloque nas nossas mãos haja cura. Quanta gente está sofrendo. Quanta gente, Pai, o inimigo está matando, o inimigo está tirando a vida, Senhor Deus. E nós
pensando só na nossa vida financeira, pensando só no nosso bem-estar. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida para que eu possa confundir o mundo. Usa, Deus, aqueles que cantam. Usa aqueles que tocam, Senhor, porque a música toca a alma. Que a gente possa, através da nossa boca, Senhor Deus, tocar almas, Pai, para que pessoas se convertam a Ti. Olha para as nossas fraquezas, Deus. Eu e o Carlos, a gente comenta sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas limitações. Olha para mim e para ele essa noite. Olha para as nossas fraquezas, olha para as nossas limitações. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ser usados nas Tuas mãos. Nós estamos aqui, Deus, para que aconteça o que aconteceu ontem à noite, Senhor. Eu vejo um homem ser livre da morte. Usa-nos, Pai. Usa-nos e que a gente possa ouvir o Teu chamado. Que o Teu chamado, Senhor, seja mais forte do que a dor. Que o Teu chamado seja mais forte, Senhor, do que as tristezas passadas. Que o Teu chamado seja mais forte do que a nossa timidez, Senhor. Que o Teu chamado possa unir, Senhor. Que o Teu chamado possa me fazer ir ao Teu encontro. Que essa noite você saiba que você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus te escolheu, porque você tem um chamado do Senhor. Tem um chamado para ser usado e para ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Deus quer mais de nós. Deus quer mais de você. Senão você podia não estar aqui, você podia estar viajando, mas você está aqui porque Deus quer usar a tua vida. Eu vou. Porque o Senhor quer mais de mim. Quer que eu seja uma mulher, quer que você seja um homem poderosamente usado nas mãos de Deus. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a tua vida um tempo de viver milagres com o Senhor. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a tua vida que da mesma forma que o inimigo usa homens e mulheres grandiosamente, Deus te usará em dobro. Milagres acontecerão onde você colocar as mãos. Prosperidade acontecerá sobre a tua vida. Deus falará contigo poderosamente. Haverá mudança sobre as nossas casas, porque Deus vai agir sobre as nossas vidas como nunca agiu antes. Esse é o tempo de Deus para mim e para você. Tempo de ouvir o chamado de Deus. Tempo de falar para Deus: eu estou aqui, Senhor, me usa como tu queres. Eu não estou aqui à toa, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, Pai. Eu estou aqui porque eu estou indo ao teu encontro. Eu estou aqui porque o Senhor quer usar o dom que derramou em mim. Eu estou aqui porque eu quero fazer parte disso. Eu estou aqui para ajudar
saber que a vida daquele homem foi salva por causa da nossa oração. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu derramando a glória e a tua unção sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa usar todos aqueles que estão neste lugar. Que as nossas mãos, onde as minhas mãos, onde as tuas mãos tocarem, que haja cura. Onde as minhas mãos e as tuas mãos tocarem, que haja libertação. Onde as tuas mãos e as minhas mãos tocarem, que haja prosperidade. Onde as minhas mãos, onde os meus pés tocarem, que aquele lugar se torne abençoado por causa da minha presença, por causa da tua presença. É assim, Pai, que nós somos chamados. Somos chamados para poder trazer boas novas, para poder trazer alegria, para poder libertar aqueles que estão presos e aqueles que estão cativos, Senhor. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou, Pai. Eu quero ser usado nas tuas mãos poderosamente. Eu vou onde o Senhor quiser nos levar. E usa, Pai, usa toda a equipe de louvor, Senhor, para que a gente possa tocar